Vamos para mais notícias? A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o almoço escolar nas escolas municipais da capital carioca. Esse almoço tinha sido mantido apesar da interrupção das aulas na rede. Na decisão, a juíza coloca o seguinte, que o Estado encontra-se em situação excepcional em que deve-se evitar aglomerações e até a circulação nas ruas. A princípio, essa decisão de manter as escolas abertas para servir almoço tinha sido bastante elogiada, já que é sabido, muitas crianças têm esse almoço como única refeição do dia. Sobre essa situação que se instala no Brasil, a gente conversa agora com a Elisabetta Recini, que é integrante do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional e docente do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. Olá, professora, seja bem-vinda, tudo bom? Bom, difícil falar que está tudo bem, né? Mas olá, boa tarde. É modo de expressão. A gente fala tá tudo bem, É mas verdade. bem mesmo não tá não, né? Elisabetta, É verdade. eu falei sobre essa questão das escolas, especificamente no Rio de Janeiro, mas é uma realidade que a gente vive. As escolas em vários estados estão sendo fechadas e a gente sabe que muita criança só come ali na escola, só tem essa refeição. Como encarar essa situação de fome que pode vir a se agravar ainda mais aqui no Brasil? Pois é, acho que se nós olhássemos por fora da situação que a gente está vivendo e pudéssemos escolher o pior momento para essa pandemia acontecer, talvez a gente escolhesse exatamente esse momento que o Brasil está passando. Ao longo de alguns anos, a gente tem presenciado, testemunhado a desarticulação profunda de grande parte, para não dizer praticamente todos os programas que contribuíam para a realização do direito humano à alimentação da nossa população, principalmente aquela mais vulnerável. O programa de alimentação escolar é um programa fundamental. Ele é fundamental pelo seu componente de provimento da alimentação para as crianças que vêm de famílias em situação de maior vulnerabilidade, mas ele também é um programa fundamental para fazer todo o circuito da agricultura familiar ser fortalecido. Nesse sentido, nesse momento particular que nós estamos vivendo, essa decisão da juíza do Rio de Janeiro de suspender a oferta de refeições nas escolas, mesmo elas não tendo aula, se por um lado ela tem um argumento que pode ter a sua legitimidade, por outro, é fundamental que não só o Rio de Janeiro, mas todas as prefeituras do Brasil encontrem soluções seguras, tanto para as crianças, suas famílias e para os trabalhadores da educação que são responsáveis por essas refeições, mas encontrem soluções para que as crianças não fiquem sem essa alimentação. Existem algumas experiências, por exemplo, de entrega não da refeição diariamente, mas de uma cesta de alimentos que pode ser, dependendo do alimento que compõe, pode ser uma entrega semanal, pode ser uma entrega quinzenal. Existem outras soluções de governos que estão fazendo uma previsão de recurso e estão destinando esse recurso direto para as famílias. Então, nesse momento é importante que os gestores que são responsáveis por não só pelo programa de alimentação, mas pelo bem-estar, pela saúde e pela dignidade da população brasileira, encontrem soluções, não apenas para enfrentar esse gravíssimo problema de saúde pública, mas também soluções para não agravar esse problema no sentido de colocar populações que já estão em situação de vulnerabilidade numa situação ainda pior. Se a gente lembrar, por exemplo, de que há poucas semanas nós tivemos notícia da fila de famílias em situação de vulnerabilidade que deveriam estar dentro do programa Bolsa Família e não estão, quer dizer, você vai juntando uma série de fragilidades a algo que hoje nós não temos como evitar, que é o agravamento dessa crise. Então, infelizmente, nós vamos ter que correr atrás de vários prejuízos nesse momento no Brasil, e é importante saber que existem pessoas que vão sofrer consequências de uma maneira muito mais drástica do que a média da população brasileira. E essas pessoas precisam ser olhadas de uma maneira condizente com o nível de fragilidade que elas estão hoje dentro do panorama da nossa conjuntura.
Professor, o mesmo que você disse para as escolas municipais vale para restaurantes populares. Há notícias de que Exatamente. no interior de São Paulo eles vão continuar servindo o mesmo número de refeições, mas ampliaram o horário de atendimento. Então, para conseguir espaçar melhor as pessoas. Mas esses restaurantes populares precisam continuar abertos. Sim, é fundamental que eles continuem abertos, inclusive porque a gente teve uma redução do número desses restaurantes quando muitos estados entraram numa situação econômica, orçamentária difícil. Esses restaurantes, eles são importantes não só para os trabalhadores, mas também para as pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão mais frágeis do que quem já está frágil. Então, há essa saída, por exemplo, de estender o horário de atendimento, há a saída de entrega de refeições já prontas em embalagens para que as pessoas possam consumir de uma maneira mais dispersa, mas é fundamental que se garanta e que se mantenha isso. Da mesma maneira, os bancos de alimentos, que são aqueles equipamentos públicos que recebem doação, sejam de centrais de abastecimento, sejam de cooperativas, de produtores de familiares, etc. E esses bancos de alimentos entregam esses alimentos para organizações de assistência social. Isso também precisa continuar funcionando. Então, essa situação emergencial que desemboca na saúde pública é uma situação emergencial que não pode ser piorada pela fragilização de questões que são básicas para a proteção da saúde e são direito, né? Que é, no nosso caso, que a gente está conversando, a própria alimentação. É importante que as prefeituras continuem fazendo a compra dos alimentos de pequenos agricultores, até para que essa economia não pare. Exatamente, é fundamental, até porque você tem uma dispersão da produção da agricultura familiar que pode contribuir para um processo logístico menos complicado, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, as cooperativas, os agricultores, os coletivos da agricultura familiar tem que manter o seu processo de produção e o poder público precisa manter e, na verdade, ampliar o seu diálogo com esses produtores para que eles garantam o abastecimento. Porque numa situação que pode ainda, que pode não, que a previsão é que, infelizmente, ela ainda vai se agravar e de uma maneira muito intensa, é importante que a gente pense no abastecimento alimentar como um todo, né? Quanto mais pulverizado o abastecimento alimentar for, quanto mais próximo das pessoas a disponibilidade do alimento estiver, menor são as chances, por exemplo, de você ter que recorrer a grandes centrais de comercialização, etc., aonde há um risco profundo de especulação, isso também é importante, não é só suficiente você garantir a disponibilidade do alimento, você precisa garantir que os preços não explodam, né? Você precisa garantir que as pessoas de menor renda tenham condições de ter acesso a esse alimento. E há outros aspectos, por exemplo, a questão do gás de cozinha. Né? A gente precisa também ter medidas que barateiem o acesso, a compra disso. O preço do botijão de gás é um preço proibitivo para muitas famílias. Pensar que o trabalho, que a gente tem uma intensificação da informalidade, essas pessoas todas que hoje estão no mercado informal, elas estão muito fragilizadas numa situação em que a movimentação, a mobilidade da sociedade precisa estar reduzida. Então, a gente precisa facilitar as condições minimamente dignas dessas pessoas. E isso, o poder público, ele não tem responsabilidade, ele tem obrigação em relação a isso. Professor, em relação ao acesso à água potável, há relatos de morros cariocas, de favelas no Rio de Janeiro, em que não chega a água sequer para lavar a mão. As pessoas têm reclamado. Então, assim, às vezes não consegue nem tomar um banho, imagina lavar a mão toda hora para realmente ficar livre desse novo vírus. Como fica o acesso à água potável? Eu ouvi, inclusive, li alguma coisa sugerindo que as escolas sejam locais onde a população possa ter acesso a essa água potável. Então, é um problema também a ser pensado. É incrível como uma emergência dessa magnitude deixa tão transparente, tão óbvio o quanto nós somos frágeis nessas medidas, né?
o quanto nós temos uma ilusão de que essas mazelas não chegam até nós. Infelizmente elas chegam e infelizmente nós, até parte da nossa população, infelizmente até dos nossos gestores, de quem deveria essa consciência ser completamente emergente, né? Eles ainda consideram que talvez não seja tão sério assim. Enfim, é importante que a Defesa Civil, na verdade, o que deveria acontecer, e imagino que em algumas cidades isso já esteja acontecendo, você precisa criar gabinetes de crise. Nós estamos numa situação de anormalidade profunda e ela não é passageira. Quer dizer, eu acabei de ver uma manifestação do ministro da Saúde, a previsão dele é que nós vamos ter pelo menos 20 semanas intensas de aprofundamento da pandemia aqui no Brasil. 20 semanas não é nada banal, não é algo que você resolve em 5 minutos. Nós precisamos de gabinetes de crise que reúnam não só o setor da saúde, mas Defesa Civil, os setores das prefeituras que cuidam da questão da segurança alimentar e nutricional, para que as soluções sejam soluções articuladas. Quais são os equipamentos públicos que as comunidades têm disponível? Como que a gente pode organizar o acesso da comunidade a esses equipamentos de uma maneira segura, de uma maneira organizada, tranquila, para que todas essas deficiências que nós temos em relação a acesso à água, acesso a condições de higiene, acesso à alimentação, etc., sejam minimizadas. A gente está com um trem-bala e nós vamos ter que subir nesse vagão com o menor prejuízo possível, né? E é isso, a gente não vai conseguir parar a emergência para organizar. A gente vai ter que se organizar da melhor maneira possível dentro dessa emergência para que as consequências que já se apontam como muito sérias sejam o menor possível e que elas não se localizem exclusivamente a quem já é penalizado historicamente nesse país. Conversamos com Elisabetta Recine, que é docente do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. Professora, agradeço imensamente essas informações preciosas que você traz aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo por esse serviço. E é importante que a gente tenha consciência que nós vamos passar por isso e vamos colocar o melhor de nós para passarmos da melhor maneira possível. E que esse problema não é individual, não é do vizinho, esse problema é nosso. É isso. Obrigada, professora. Um abraço para você.